Oi pessoal, eu sou a Paola dos Livros Livram e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho da série dos Bridgertons, a minha série favorita de romance de época. Mas antes da gente começar, por que você já não se inscreve nesse canal, já compartilha, já curte, comenta aqui embaixo se você já leu, se você gosta, se você não gosta, se você tem vontade de ler. E principalmente se você também tá ansioso pela série da Netflix que vai sair aí, prometida pra esse ano ainda, eu espero que logo, porque eu tô muito ansiosa pra ver meus livros favoritos, minhas histórias favoritas aí na Netflix, ver a carinha deles, rever essas histórias de amor. E se gostar de algum livro que eu vou falar aqui hoje, não deixe de comprar pelo link que eu sempre deixo no box de descrição, que me ajuda demais, não altera o valor pra vocês. E é uma forma de você patrocinar o conteúdo do canal, de me incentivar, de me ajudar a crescer, de me ajudar a sempre ter conteúdo novo aqui pra falar pra vocês. Bom, gente, então vamos começar porque são muitos livros e ainda tem um bônus, então vamos... Os Bridgertons é uma série de 8 livros, porque são 8 filhos dessa família. A mãe deles, a Violet, resolveu nomear os filhos em ordem alfabética. Então a gente tem desde o filho mais velho, o Anthony, até o filho mais novo, o Gregory. E como que a gente vai organizar essas histórias? Não tá na ordem do filho mais velho pro filho mais novo. Os livros estão fora da ordem de nascimento deles aí. E vai contar primeiro a história da Daphne, que dos filhos ela é a quarta, a filha, mulher mais velha. Antes dela tem os 3 irmãos aí, o Anthony, o Benedict e o Colin. Depois ela, a Daphne. Depois da Daphne tem a Eloise, a Francesca, a Hyacinth e o Gregory. O livro da Daphne, o primeiro, vai se passar nos anos de 1784 em Londres e vai contar a história dela, que é uma menina que, além de ser muito bonita, ou melhor, apesar de ser muito bonita, é uma mulher que não é vista pela ala masculina da sociedade como uma pretendente em potencial. Por quê? Porque ela é aquele tipo de mulher que inspira mais a amizade dos homens. É uma mulher muito comunicativa, muito divertida, muito inteligente, muito sagaz. Todos eles são muito sagazes. E isso é uma coisa que diferencia nas histórias, porque são diálogos muito espirituosos, são diálogos incríveis. E aqui não é diferente, no primeiro livro é onde a gente vai conhecer a apresentação dessa família. A Daphne vai se apaixonar pelo Duque Simon. O Simon, ele é um homem um pouco traumatizado, porque na infância ele teve uma infância difícil com o pai dele, ele não teve a melhor relação com o pai. O pai morreu. E o pai não tratava ele muito bem porque ele era gago. Na infância ele teve muito problema com isso, com essa gagueira. E no decorrer da sua vida, quando ele vai aí envelhecendo, ele vai tratando isso e isso fica menos visível. Então, no momento que ele conhece a Daphne, ele já não tem isso como uma característica forte. Só que isso aparece nos momentos de nervosismo dele. E aí é muito engraçado também quando ela vê esse lado dele. Porque aqui a gente vai ter um amor construído que nasce aí do desejo físico. Por quê? Porque os primeiros momentos dos dois, assim como casal, apesar deles se estranharem um pouquinho no começo, é um casal que não nasce assim da amizade. Ele não é bem aquela coisa que, ai, vamos ser amigos e depois eu percebo que tô apaixonada por você. Não, primeiro eles são um pouquinho inimigos, aí depois eles sentem atração física um pelo outro e é a partir daí que a história vai se desenvolvendo. Eu reconheço que esse livro, principalmente nesse momento agora, que as pessoas estão muito mais questionadoras, que as pessoas estão problematizando mais as questões, eu entendo que ele tem uma certa situação específica no livro, que aí é problemática. Eu confesso que no momento que eu li esse livro, há muitos e muitos anos atrás, eu não vi como uma situação problemática, foi até uma situação muito emocionante, é uma cena um pouco emotiva, só que ainda assim é problemática. Eu vejo isso hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, problematizando os problemas desse livro hoje, mas ele não deixa de ser um dos meus favoritos, então se você quer saber do que eu tô falando, eu acho que você tem que ler o livro pra ver se ele é aí tudo isso que as pessoas falam ou não.
Mas eu gosto bastante, não é o meu preferido da série, vou falar pra vocês qual é o meu preferido da série, mas abre aí com chave de ouro a nossa série dos Bridgertons. O segundo livro é O Visconde que Me Amava e vai contar a história do Anthony, que é o nosso filho mais velho. O Anthony, por ter sido o filho que mais conviveu com o pai, que já faleceu, ele também é o filho que mais sentiu a falta do pai ao longo dos anos, desde a sua adolescência, desde a sua juventude, que é quando o pai morre. E a forma como o pai morreu, por ser uma morte inesperada, não foi um acidente, nada do tipo, mas foi uma situação inusitada, inédita, assim, que ninguém esperava. Deixou o nosso Anthony aí, o personagem principal, muito traumatizado, muito sentido. E na cabeça dele, ele tem certeza absoluta que ele nunca vai passar da idade que o pai passou, que ele não pode superar o pai em nada, que o pai era o herói da vida dele, era o homem principal, o centro da vida do Anthony. Quando o pai morre ainda muito novo, ele percebe que ele não pode superar o pai e assim vai ser até na idade. Só que o Anthony percebe que, apesar aí dele nunca poder se apaixonar, dele não poder construir uma família baseada no afeto, baseada no amor, porque ele vai morrer e vai deixar essas pessoas amando ele, porque ele viu que a mãe dele passou sem o pai. Ele realmente, gente, não quer se envolver de forma romântica e ele não quer amar ninguém, não quer que ninguém ame ele, porque se ele morrer novo, que é o que ele espera que aconteça, ele vai deixar a pessoa sofrendo muito igual a mãe dele sofreu. E aí é quando ele resolve que precisa de um herdeiro, né? Porque ele é o herdeiro do pai, ele precisa de um herdeiro pra ele. Ele resolve se casar por interesses mesmo, só pra isso, só pra gerar um herdeiro. E resolve escolher qualquer uma mulher aí serve, ela só não pode ser burra, nas palavras dele, tá, gente? Ela só não pode ser burra e ela também não pode ser feia. Também nas palavras e nos parâmetros dele, vamos deixar isso aqui bem claro. E aí é quando a história começa, quando ele decide que ele quer se casar com a joia da temporada, que é a Edwina. A Edwina, inclusive, é essa menina que tá aqui na capa. Ela não é a nossa principal, apesar dela estar aqui na capa do livro. A nossa principal é a irmã da Edwina, a Kate, que desde o primeiro momento é incrivelmente contra o Anthony, que fala que a irmã dela tá proibida de casar com um homem assim, um libertino que não quer nada com a vida, que não vai amar a irmã dela, e é isso daí. Então ela, desde o primeiro momento, ela é contra o Anthony com todas as forças dela, ela luta com todas as forças dela contra esse affair aí da irmã. E aí ele percebe que pra conquistar a Edwina, ele vai ter que conquistar a irmã dela também, porque senão vai fazer da vida dele um inferno. E essa rixa dos dois é como nasce a história dos dois, porque eles começam se odiando, gente, mas é um ódio tão divertido de assistir. Ele implicando com ela 100%, assim, ao mesmo tempo que ele tá tentando fazer com que ela goste dele, ela deixa ele tão estressado, mas tão estressado, que ele não consegue fazer tudo pra agradar ela. Ele simplesmente quer provocar ela, deixar ela cada vez mais brava com ele, e ela vice-versa, sabe? Gente, é muito, muito divertido. Foi um dos primeiros romances de época que eu li. É o meu favorito dessa série. Eu nunca vou esquecer esse livro, ele é simplesmente incrível, esse casal pra mim. O Anthony ganhou meu coração, a Kate é uma mulher forte, que não tem vergonha de falar o que pensa, que decidiu que o foco da vida dela é fazer a irmã se casar bem, é ver a felicidade da irmã dela. Então, assim, é um livro incrível sobre os laços familiares, tanto ele com os irmãos dele, porque é incrível também ver a relação dos Bridgertons entre si. É uma família incrível, é uma família fantástica. E a Kate com a família dela. A Kate também tem seus traumas, então a gente tem dois protagonistas que precisam superar aí traumas antigos. E eles vão se ajudar nisso e é muito bonito. É um livro, assim, ó, incrível. Eu recomendo de olhos fechados esse livro. Depois a gente passa pro Benedict, que é aí o nosso segundo filho mais velho, com o livro Um Perfeito Cavalheiro, que vai ser uma recontagem da história da Cinderela. Então aqui a gente tem uma protagonista que perdeu o pai. Esse pai tinha casado com outra mulher que tinha 2 filhas. Então a gente tem aí a base da história como sendo uma recontagem mesmo da Cinderela.
Só que eles se conhecem e a coisa fica um pouco mais interessante, porque não é aquele clichêzão que a gente sabe desde sempre. É uma história que vai mudar aí um pouco os nossos conceitos. Ela não é uma menina assim da alta sociedade, então a gente já tem aí uma quebra de padrões. Porque ele vai se apaixonar por uma criada, e naquela época isso era um escândalo. Gente, vamos deixar claro aqui que a gente tá falando lá de 1700. Esses livros são históricos. Históricos não, né? Eles são de época, eles se passam numa outra sociedade, num outro período, onde a gente tinha outras crenças e a sociedade funcionava de outra forma. Vamos deixar isso claro aqui nessa resenha, não tô defendendo isso, tá, gente? Eu só estou falando que nesse momento era assim que funcionava. E naquele momento era um escândalo, um homem da alta sociedade aí, filho de um visconde, se interessar por uma criada, uma menina que não tinha renome, que não tinha dinheiro, que não tinha dote, uma criada. Aí a história fica muito interessante. Eu gosto muito desse livro. Como eu disse, o meu preferido vai ser sempre o do Anthony, mas esse também é um dos principais livros assim da série. Eu gosto bastante dessa história. O Benedict é realmente um perfeito cavalheiro, ele é um homem aí diferente, ele não é aquele libertino que é o clichê dos romances, ele já é uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais artística, ele tem aí alguns dons artísticos que também dão uma conotação bem interessante para a história. E eu gostei bastante dessa leitura, espero que vocês também gostem. Depois do Benedict, é a vez do Colin Bridgerton, que é o nosso terceiro filho, que vem antes da Daphne, mas a história dele só chegou agora. E a história dele é uma das mais divertidas da série como um todo. Por quê? Porque aqui a gente vai ter a revelação de um segredo que está sendo construído desde o primeiro livro. A gente vai ter também um personagem, o principal, né, no caso o Colin. Ele é muito dinâmico, assim, tudo com ele é muito dinâmico. Por quê? Porque ele é uma pessoa que não consegue ficar parado, ele é sempre muito ativo, então nada aqui vai ser tedioso. Ele é uma pessoa divertida, ele é o mais engraçado, ele é o mais interessante, ele é o mais comunicativo. Então ele é aí o que vai criar uma certa fascinação nos arredores de Londres. Ele vai criar aí um murmurinho quando ele passa nos lugares, porque ele é o que mais encanta as pessoas, o que mais usa do seu charme para conquistar as pessoas. E isso não vai ser diferente quando ele conquista aí desde a sua infância a sua vizinha, a amiga das suas irmãs, que é a Penélope. A Penélope é uma menina que conhece os Bridgertons desde sempre, sempre foi apaixonada pelo Colin. Só que acontece, gente, que ela tem um probleminha de autoestima, ela não se acha muito bonita, ela tem um pouquinho de insegurança. Então a gente vai acompanhar ela tendo que superar essas pré-definições que ela pensava de si mesma, ela vai ter que quebrar algumas opiniões formadas que ela tinha da própria vida, e isso é incrível. Quem vai ajudar ela nisso é o Colin, porque o Colin vai se ver passando por uma transformação, porque, gente, eu juro, é incrível a forma como a autora constrói isso. Eles se conhecem desde sempre, e ela era apaixonada por ele desde sempre, mas ela nunca pensou que ele fosse se apaixonar por ela. E ele realmente não é apaixonado por ela desde a infância, então não é aquele amor correspondido desde a infância. É um amor que, pelo menos pra ele, surge de uma hora pra outra. Ela era uma pessoa tão presente na vida dele o tempo todo, e do nada ele olha pra ela e fala: gente, como eu não vi isso antes? Sabe como é? Gente, eu acho incrível, é muito bonito isso, porque ele já ama ela até certo ponto, mas ele nunca parou pra questionar o que era esse amor, até ele olhar pra ela e pensar: eu amo essa mulher. É incrível, é realmente incrível. E a Penélope, ela é uma personagem muito forte, ela é uma personagem que a gente já vê desde os outros livros, então a gente fica curioso pra saber o que vai ser a história dela. Ela é uma das personagens que mais merece final feliz, assim, porque ela é simplesmente fantástica. Eu gosto muito dessa história. Só, gente, que enquanto tá acontecendo aí a história do Colin, a nossa melhor amiga da Penélope, a Eloise Bridgerton, que é aí a pessoa que vai introduzir a Penélope na nossa vida,
ela vai estar se correspondendo secretamente com uma pessoa que ela não conhece. E no livro dela, o 5º livro, a gente vai entender essa história, que é Para Sir Philip com Amor. Nesse livro, a gente tem uma história que se passa ao mesmo tempo que a história do Colin. Aqui a gente vê no começo da história a Heloise se correspondendo com uma pessoa do interior aí, que, gente, é uma coisa meio sem querer, sabe? Não foi ela procurou uma pessoa qualquer pra começar a se relacionar, pra começar a conversar por cartas, sabe? É uma coisa que acontece meio sem querer, assim, por engano. E aí a gente vai ver ela se correspondendo com esse Sir Philip e ela decidindo ir até onde ele mora, no interior, assim, de Londres. E aí a gente fica de cara com a coragem dessa menina de chegar num lugar interessada num homem que ela nunca viu na vida, que ela só se corresponde. E aí é assim, é incrível quando ela chega lá e ela vê que ele não é bem o que ela pensava. Não que isso seja uma coisa ruim, mas realmente é uma pessoa diferente das cartas que ela conhecia, assim, né? E ela chega lá e é um homem muito maculado, é um homem muito traumatizado, é um homem com um passado muito difícil, com 2 filhos, e esses filhos aí que precisam de uma figura materna. Ele que precisa de alguém que coloque a vida dele nos eixos de novo, porque ele perdeu a esposa dele, a mãe dos filhos dele. E aí ele se tornou uma pessoa muito amarga. E a Heloise chega nessa realidade, assim, e ela se vê diante de um desafio, e é quando ela vai decidir se ela quer topar esse desafio ou não. E apesar de não ser o meu preferido, é uma história muito importante. A única ressalva que eu tenho com esse livro é que eu, particularmente, apesar de compreender os traumas e os motivos do Philip, no caso o Sir Philip aqui, eu não consegui me apaixonar por ele, assim, eu não consegui sentir aquele encantamento que a gente geralmente sente pelos personagens masculinos dos livros. Ele não foi um homem que me conquistou, um personagem, assim, que me conquistou, porque ele é um pouco assim, ele é um pouco difícil de lidar, sabe, gente? Então ele precisa de alguém muito particular pra ele, e acho que a Heloise é essa pessoa. Mas é uma história fantástica e também é um livro muito, muito querido. Depois da história da Heloise, a gente vai conhecer a história da Francesca. E aqui, com o Conde enfeitiçado, a Francesca, ela é uma Bridgerton um pouquinho diferente. Essa história se passa um pouquinho assim depois da história. Ela é um pouco afastada da história da Heloise, sabe? Em questão de anos, não é bem seguidinho uma história da outra. E aqui a gente vai saber o que a Francesca passou. Ela se casou. E aí ela se casou por amor, encantada. Ela via no seu marido, assim, a sua alma gêmea. E esse homem faleceu. Esse homem vai falecer e aqui no comecinho da história a gente já vai saber disso, então não é nenhum spoiler. E aí a gente vê uma Francesca que acha que nunca mais vai se apaixonar, sabe? Ela não acredita mais que isso seja possível. Acontece que o melhor amigo desse marido dela, se não me engano, acho que ele é até primo do marido dela e melhor amigo, que é o Michael. E aqui a gente vai ver que desde antes dela se casar com o ex-marido aí que morreu, esse homem era fascinado pela Francesca, ele era simplesmente apaixonado por ela e se afastou porque ela se apaixonou pelo seu primo e seu primo se apaixonou por ela. Então a gente vai ver aí um amor que é escondido desde sempre. Ele sempre torceu muito pela felicidade dos dois, por amar ela e por amar o primo, então ele sempre torceu muito por eles, mas ele sofria em silêncio, ele sofria aí com seu amor guardadinho. E quando o primo dele morre e ele se vê na obrigação de dar apoio à Francesca, ele não consegue mais esconder esse sentimento. Então a gente vai ver aí a Francesca descobrindo esse admirador dela desde sempre. Gente, eu arrepio só de lembrar o tanto que essa história é incrível, porque é muito bonita a forma como isso foi narrado, não é nem um pouco desrespeitoso com a memória do marido dela. Então, tipo assim, ó, simplesmente esse é o segundo favorito na minha opinião, assim, ele é incrível esse livro, eu gostei demais.
E é uma das premissas que mais me chamou a atenção, apesar do Anthony ser o principal pra mim, ser o meu favorito, não foi uma sinopse que me chamou muita atenção, mas a sinopse já me ganhou, sabe? Esse aqui, a sinopse já me ganhou porque eu achei incrível a autora querer tratar isso, um amor não correspondido de uma vida inteira. E aí, quando ele vê a oportunidade, ele se vê também questionando se ele merece essa pessoa, sabe? É incrível. Depois a gente vai conhecer a Hyacinth, e a Hyacinth aí é a nossa caçula da família, e no primeiro livro ela é só um bebê, então a gente vai vendo ela crescendo aí ao longo dos livros, isso é muito legal. Ela é também a mais destemida, porque eu acho que por ser caçula ela nunca se preocupou em falar a coisa certa, em agir da maneira certa, ela é muito cheia de opinião, e isso aparece muito no comecinho da série. Desde criança ela é uma criança muito espirituosa, muito difícil, muito teimosa, e, gente, é simplesmente assim, ó, incrível esse livro aqui. Quando a gente chega nesse livro, a gente vê uma Hyacinth completamente diferente do primeiro livro, e a gente vai vendo esse amadurecimento dela. Ela é uma mulher que tá disposta a correr atrás dos seus sonhos, a correr atrás do que acredita. Então é incrível a história dela, e ela vai se apaixonar pelo sobrinho da Lady D. Que a Lady D é uma velha, assim, da sociedade, uma senhora da sociedade, muito espirituosa também, muito cheia de opinião, e as duas se entendem muito bem porque o gênio delas é parecido. Então, ao mesmo tempo que a gente se apaixona pela Hyacinth, a gente vê como ela vai ficar no futuro, porque eu tenho certeza que as duas se dão tão bem porque elas são espíritos livres e aventureiros, e os dois espíritos que se encontram e são amigos e são gêmeos, sabe? E aí, quando ela conhece o sobrinho da Lady D, é quando a Hyacinth vai encontrar aí a sua história de amor, é a vez dela de se apaixonar. Só que esse cara por quem ela vai se apaixonar, que é o Garrett, ele é um desafio, porque ele é um libertino renomado, então a gente vai ver ela indo atrás do que ela quer com unhas e dentes, e ela luta pelo que ela acredita, então é incrível, esse livro é fantástico também. E por último, mas não menos importante, a gente tem o 8º livro dessa série, que vai contar aí pra gente a história do Gregory, o nosso caçula também, né? Ele e a Hyacinth estão mais ou menos na mesma faixa etária, só que ele vem antes dela. E o Gregory, ele é a pessoa que realmente acredita, é um homem diferente, assim, dos outros livros. Por quê? Porque ele realmente acredita em amor verdadeiro, ele acredita em amor à primeira vista. Ele acha que isso vai acontecer com ele quer que aconteça, ele busca aí ardentemente pelo seu amor verdadeiro para se casar e ser tão feliz quanto seus irmãos são, sabe? Porque ele viu isso acontecendo com todos os seus irmãos, desde seus pais. Ele viu que os pais dele se amavam, assim, pelo que ele ficou sabendo, né? Porque quando ele era ainda muito novo, o pai morreu. Então a gente vê um personagem que tá desesperado pra encontrar a sua felicidade. E ele vai e se apaixona por uma nuca. Ele é a pessoa que se apaixona à primeira vista, e ele olha pra nuca de uma menina, assim, de repente, num certo lugar, e fala, gente, é ela. Tem um estalo na cabeça dele, ele fala, é essa, eu tô amando loucamente, vamos casar com essa menina, e aí ele quer conquistar ela. E essa menina chama Hermione. Acontece, gente, que não era isso que ele pensava, sabe? Porque ele vai estar lá tentando conquistar ela, e pra chegar até ela, ele tenta um meio mais fácil, que é o da melhor amiga dela e prima, se eu não me engano, que é a nossa protagonista aqui, a Lucinda. Aí, gente, é que a história fica realmente interessante, porque ele tá apaixonado 100% com certeza de que ele ama a Hermione. Acontece que a amizade que ele cria com a Lucinda pra chegar até a Hermione é muito mais incrível, muito mais forte do que o que ele tem com ela, sabe? E aí a Lucinda se apaixona pelo pretendente, e ela não fala isso pra ninguém, é um segredo que ela guarda pra si, assim, até porque ela acha que ele nunca vai olhar pra ela, ela não é na alta sociedade, ela não tem alto escalão, sabe? Ela é uma pessoa mais pobre, com um dote pequeno, então ele nunca vai ser o pretendente correto pra ela. Ela tem uma relação complicadíssima com o tio dela, que é quem cuida dela.
Então a gente vê aí uma menina que passa por sérias dificuldades, que precisa superar vários obstáculos sozinha dentro de casa e ainda tem esse amor não correspondido pelo pretendente da prima, sabe? E aí o que acontece? Acontece que a Hermione acaba não correspondendo, sabe? Ela é uma beldade da temporada, ela acaba não correspondendo ao Gregory. E o Gregory finalmente percebe que ele ama a Lucinda e não a Hermione. E é quando ele vai ter que correr atrás de convencer essa menina cabeça dura a aceitar ele, apesar dela ter 100% de certeza que não é isso, o certo não é esse. E aí a gente tem uma história muito legal, muito corrida também, porque acontece tanta coisa. A gente tem casamentos que não acontecem, a gente tem... Não, gente, é tanta emoção nesse livro, é incrível. Esse livro é incrível, ele fecha assim com chave de ouro essa nossa série fantástica. E eu espero que vocês gostem dessa série tanto quanto eu gostei. Gente, e por último, mas não menos importante também, porque eu tinha esquecido que eu ainda tinha que falar desse livro, a gente tem o livro E Viveram Felizes para Sempre, que é um livro de contos e vai trazer um epílogo extra de cada uma das nossas histórias favoritas. Tem um epílogo para todas as histórias e um bônus que vai contar aí a história da Violet, que é a mãe dessa família, que é uma personagem também que ganha nosso coração desde o primeiro livro. Então aqui a gente tem... É como se fosse revisitar essas histórias incríveis e... É isso, eu não podia ficar sem esse livro, porque eu tava super curiosa pra ver o que acontecia com os meus casais principais depois do casamento, depois do Foram Felizes. E é isso, gente, eu amei demais. Os Bridgertons pra mim, é a minha série favorita de romance de época. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês deem uma chance pra essa série, porque, como eu disse, é a minha favorita da vida, assim. Eu comecei a ler ela, eu ainda era muito nova, então... me fascinou, foi simplesmente uma coisa que me mostrou como era ler e me envolver emocionalmente e amar e chorar junto e rir junto e desejar o melhor para os personagens e querer que tudo acontecesse da melhor forma possível e não conseguir largar os livros. Foi esse sentimento que eu tive lendo esse livro lá no começo e isso nunca me abandonou. Todos os livros que eu li no decorrer dos anos e reli de novo depois dessas histórias me trouxeram o mesmo... Quem tá aí? Me trouxeram o mesmo sentimento, então é simplesmente, assim, uma das minhas histórias favoritas. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também, né? Já curtiu? Já é o último momento pra curtir, tá, gente? Não esquece, manda pros seus amigos também. Um beijo! E até o próximo vídeo.